Olá, senhores. Hoje vou falar sobre uma tribo africana que tem a ver. Eles narram alguma coisa sobre os seres que vieram do espaço, os extraterrestres. Não é só essa tribo africana, muitos indígenas também sabem algo ou lembram algo, né, do passado deles. E achei isso aqui muito interessante. Interessante porque isso vai de encontro com as informações que eu tenho colocado aí no vídeo e outras também que sei, ainda não coloquei, né? Algumas tem que pensar duas vezes para se colocar ou não. Então é aquilo que eu falo, quebra-cabeças. Dá uma montoeira, e aí a gente vai pegando as peças e vai encaixando umas nas outras. Isso que eu vou dizer para vocês tem sincronização com o que a gente já sabe. Então, a fonte foi, se não me engano, foi da internet. Porque eu estava pesquisando alguma coisa que não tinha nada a ver e de repente eu encontro falando sobre esse grupo, sobre os extraterrestres. E esse grupo não, essa tribo de Zulus da África. Aí, por curiosidade, claro, eu fui ler, né? E aí fiquei surpresa. Então, vou passar para vocês. É a tribo africana Zulu, que eles estão situados, a moradia deles, é lá no sul da África. Sul da África. Sudeste, acho que fica, né? Perto do sul também, é assim? Não sei bem, sudeste, sudoeste. O sudeste, segundo o antigo Segredo da Flor da Vida, né? Foram levados os escravos que os extraterrestres fizeram para escravizar humanos a fim de trabalhar nas minas de ouro. Não, é engraçado, vocês às vezes ficam falando que o ouro foi roubado aqui do Brasil. O ouro já tem sido roubado há milhares de anos, não do Brasil, mas do planeta Terra, lá da África, perto da África mesmo, sei lá, perto de lá que tem ouro. Então, vai ver que os que levaram ouro aqui do Brasil eram os mesmos daquela época, né? Tô brincando aí, mas de repente, até né? Até foi, né? Bom, então vamos lá, senhores. O xamã Zulu diz que a tradução deles do Zulu, é o povo do céu. Eles se consideram que vieram das estrelas, né? O credo deles chama-se Mutua, ou Muta, porque tem um W antes do A, é M-U-T-W-A. Eu ia escrever no quadro, mas dá uma mão de obra aqui. M-U-T-W-A. Algumas tribos africanas dizem que seus ancestrais foram seres que vieram dos céus. Não é só os Zulus, são várias tribos africanas que dizem isso. E eu já li, e o Ibiatã Padinha também disse que os negros aqui da Terra são descendentes dos seres extraterrestres que vieram do planeta Altair. Né? Então, olha a sincronização. Várias tribos africanas dizem que seus ancestrais foram seres que vieram dos céus. E dizem que os descendentes dos extraterrestres vieram de Altair. Quer dizer, dos extraterrestres dessa raça, né? Que os negros são descendentes de Altair.
Vieram pessoas, continuando as minhas anotações do povo Zulu. Vieram pessoas do céu, como se fossem lagartos. Então vejam bem a sincronicidade. Seres que pareciam lagartos, que nada mais são do que nós, das nossas pesquisas, né? Que são os reptilianos. Reptilianos têm 2 braços, duas pernas, mas tem o tal rabo. Alguns têm rabos, outros não têm rabo. Alguns também têm asas, outros não têm asa. Acho que os que não têm rabo não têm asas. Os que têm rabo me parece que são os que têm asa. Mas são confundidos com os draconianos que têm asas. Mas os draconianos que têm asas são os guerreiros. E os draconianos da nobreza, os nobres, eles, ou a elite que eles falam, eles têm só um vestígio de asa. Eles não têm asas, eles não voam. Mas aqui atrás, assim, eles têm um pedacinho assim, um vestígio de asa. Bom, continuando. Então, os Zulus disseram que vieram pessoas do céu como se fossem lagartos, pessoas que conseguiram, seres que conseguiram mudar de aparência à sua vontade. Então, a Arizona, parece que o nome dela é Arizona Winter, já disse nos vídeos dela que os humanos, que falaram sobre os humanos que se transformam em répteis, né? Em reptilianos. E aqui está uma confirmação. Os répteis, os lagartos que eles falam aqui, se transformam no que eles quiserem. Não é só em humanos, é no que eles quiserem. Então, lendo as anotações novamente, existe uma história que diz que um lagarto fêmea assumiu a identidade de uma princesa humana ao apoderar-se de seu corpo. A princesa verdadeira era a princesa Zulu. Também temos outra história, muito interessante. A princesa, que eu não sei se é aquela que estão falando lá no outro tópico, a princesa Combecancini estava catando lenha. Tadinha da princesa dessa tribo, não tinha uma vida de princesa, né? Era princesa e tinha que catar lenha, né? Nem toda princesa tem vida boa, né, gente? Então, recapitulando, a princesa Combecancini estava catando lenha quando lhe apareceu uma criatura chamada Imbulu. Imbulu. Repetindo o nome, Imbulu. Ele era um lagarto. Ele disse para a princesa: "Você é linda. Gostaria de ser como você. Posso me aproximar?" E se aproximou. Cuspiu nos olhos da princesa e principiou a se transfigurar. E repentinamente mudou para a forma humana e cada vez mais ficava parecido com a princesa, e agora eram 2 pessoas iguais, com a diferença nas unhas do ex-réptil. Quer dizer, estava já na forma humana da princesa, com a cara da princesa, o corpo da princesa, mas as mãozinhas dele aqui conservaram aquelas unhas. Eles têm a unha larga e parecida com garra, né? Assim, em curva, né? As unhas compridas. O ex-réptil, que já transformado, né, em princesa, em forma humana, o ex-réptil bateu violentamente na ex-princesa e disse para ela: "Você agora é minha escrava." Removeu as joias que ela usava, tudo lá que ela tinha. E colocou nele, naturalmente, né? E antes de chegarem ao vilarejo,
o réptil quis ocultar sua cauda reptiliana. Mandou então a princesa tecer uma rede de fibra e amarrou a cauda em seu próprio corpo. Quer dizer, ficou a cauda escondida dentro da roupa, né, que ele tirou da roupa, e amarrada assim no próprio corpo, na parte, lógico, embaixo. Agora, o reptiliano, o lagarto, apresentava uma atraente mulher, Zulu. Então tornou-se, com o tempo, né, tornou-se a esposa do príncipe KKK, com K, KKK. Bom, e aí foi, né? Foi vivendo a vida de princesa que ele gostou e casado lá com... Agora eu não sei, é meio estranho isso, se ele tinha o rabo, a cauda lá dele amarrada e transava. Bom, a cauda ficava por baixo do corpo, né, dele quando ficava na cama, né? É meio esquisito, né? Bom, vamos adiante. A sogra dele era uma mulher muito esperta, inteligente. E observou que uma coisa estranha começou a acontecer no vilarejo. O leite começou a sumir do vilarejo, porque toda noite a falsa princesa sugava o soro do leite que encontrava. Fazia isso através de um orifício de sua cauda. Então a sogra, que era uma mulher esperta, pensou, bolou uma ideia e disse para todos: um buraco deve ser feito, escavado na frente do vilarejo e deverá ser preenchido com leite. E todas as moças foram requisitadas a pularem para dentro do buraco. A princesa hesitou, mas foi obrigada a fazer o mesmo. E quando ela pulou, sua longa cauda irrompeu sobre a rede de sua teia e começou a sugar o leite, o soro do leite, através de um orifício. E então os guerreiros, né, viram aquilo, todas as pessoas ali, né, presentes assistindo, porque estavam já aguardando alguma coisa. Então os guerreiros Zulus, ao ver aquilo, mataram a suposta princesa, que era o lagarto mutante. Então está aí a história, senhores. Essa história deve ter alguma coisa já deturpada, mas deve ter um fundo de verdade, porque toda a lenda e toda a história da antiguidade tem sempre um fundo de verdade, mesmo que tem alguns pontos esquecidos e outros colocados. Então, senhores, por toda a África há histórias onde descrevem mitos que se dizem e também, desculpa, é que a minha letra, é que eu estou lendo aqui, mas não fiz letra de impresso, fiz a minha letra, é difícil entender a minha letra, muito difícil. Por toda a África há histórias onde dizem que muitos vivem no interior da Terra. E dizem que muitos mentores também vivem no interior da Terra. Eles resolveram viver anos e anos, esses mentores também, no subsolo, sem dar assistência a nós. E esses seres, tanto os lagartos como esses mentores que vivem no subsolo, que ainda vivem, né? Eles foram considerados deuses.
Então, senhores, também, se não me engano, que eu até botei lá no meu site, os guaranis também falam, acho que de contato com seres que pareciam extraterrestres. Tem uma outra tribo lá na América, enfim. Sabem que os índios, eles são descendentes, vamos dizer, diretos, né? Os que ainda não se misturaram, que se juntaram, casaram índio com índio, eles têm os genes puros dos pleiadianos. Porque os Eloís, quando fazem, eles usam os genes deles, né? E às vezes misturam com outras raças, mas esses têm o gene dos pleiadianos. Eles conseguiram guardar os conhecimentos xamânicos, né? As curas xamânicas, das ervas, isso tudo é pleiadiano. O Biatan falou que a apocultura foi ensinamento dos pleiadianos, que os chineses usam, né? Os pleiadianos é que ensinaram isso. E veja só a sincronicidade, o quebra-cabeça cada vez se juntando mais, se formando mais, quando diz ali que esses povos antigos falavam que esses seres estranhos que foram morar no subsolo da Terra. E hoje já nós sabemos, pelos pleiadianos e pelo Corey Goode, nas entrevistas que ele dá lá no YouTube, que realmente há várias espécies de seres que moram há milhões de anos no subsolo. Tem cidades imensas lá. Agora, não estão todos juntos, porque lá tem uma parte que é dos seres que nos manipulam e a outra dos seres que negligenciaram, que não são assim maus, mas não cumpriram o que prometeram, o que eles prometeram nos ajudar. Poucos fizeram isso. E eles têm vamos dizer, entre aspas, um karma, né? Porque o karma já foi abolido, acho que em 2011, março, ou 2012, por aí, já foi abolido. Mas, de qualquer maneira, eles têm que dar satisfação pelos seus atos, depois, após o evento solar, né? Então, eles vão ter que dar satisfação. Muitos de vocês que estão recebendo certas mensagens da Mãe Maria, de São Germain, de não sei o que, do santo esse e aquilo, nada mais são do que esses seres que moram lá no interior da Terra, no subsolo da Terra, que se fazem passar por esses seres da luz, né? Eles se fazem passar porque é uma maneira que eles têm de poder dar para vocês algumas mensagens de esperança, né? Eu prefiro ficar com as informações e ensinamentos pleiadianos, que eu sou mais assim, pão, pão, queijo, queijo, verdade, saber a aproximação da verdade, porque é verdade mesmo. Nunca vamos saber enquanto vivermos nessa terceira dimensão. No momento em que nós vamos escalando para a quinta, para a sexta, para a sétima, para a oitava, etc., então aí nós vamos sabendo as verdades e não temos como transmitir depois para os da dimensão abaixo, que isso eu acho que é uma coisa natural da própria natureza, do Criador primordial. Bem, senhores, acho que é só, né? Parece que é só, não tem mais nada para falar sobre isso. E cultive o amor incondicional se vocês querem evoluir, se vocês querem sair dessa terceira aqui. Paz e luz a todos. Vamos em frente.